Ecoar a boa nova. Então vamos para a nossa 26ª semana de espiritualidade diária. A primeira carta de João, né? A primeira carta de João é sobre a compreensão do testemunho de amor dado por Jesus, né? Então, essa semana nós vamos compreender e seguir o testemunho de amor dado por Deus na vida de Jesus. Vamos pedir a graça, que Jesus nos dê a graça de compreender e seguir seu testemunho de amor. Então, no primeiro dia, a vida com Deus, né? O primeiro dia da carta de João. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que o que ele anuncia é para que tenha comunhão. O que é comunhão? É vida comum com o Pai e com Jesus, né? Então o que ele anuncia na carta é aquilo que é necessário para que tenhamos uma vida comum com Jesus e com o Pai. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, essa comunhão de vida com Deus parte da nossa admissão dos nossos pecados, né? Da nossa condição frágil, humana, mortal, pecadora, da necessidade do apoio de Deus. E Deus não nega necessidade a quem recorre a Ele. Por isso que diz que se nós reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Ele perdoa os pecados e purifica, né? Então a purificação do coração, né? Deixar as coisas do mundo, deixar o apego às criaturas, às coisas, às pessoas, às realidades dessa vida, colocar tudo no seu devido lugar, comida, bebida, o sexo, no casamento para quem é casado, tudo no seu devido lugar, purificação, né, de toda iniquidade. Então Deus nos apoia nessa tarefa, se nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa situação de pecador. Então essa é a vida com Deus. Segundo dia, a cobiça e o mundo. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Então, viver como ele viveu, Jesus viveu uma vida de amor, né? Quem diz que está na luz e não ama o seu irmão, tropeça. Mas quem ama o seu irmão, vive na luz e não tropeça. Ou seja, a luz é a vida de Jesus, é o exemplo luminoso dele, né? Jesus é a luz que ilumina o mundo com seu exemplo. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então as concupiscências são os desejos, né? Quem vive para realizar os seus desejos da carne, o desejo do seu olhar, a sua soberba, os desejos das coisas que estão no mundo e que fazem parte da nossa vida, quem vive para realizar os próprios desejos não tem como estar com Deus, né? Para estar com Deus a gente tem que vencer, a gente tem que amar a Deus e não as coisas do mundo. Porque se eu vivo para realizar os desejos do mundo, se eu vivo procurando a próxima festa, a próxima relação sexual, a próxima hora de comer, se eu vivo procurando só mais dinheiro e poder, veja, eu preciso trabalhar, não tem nada errado em trabalhar, em querer fazer um bom trabalho para ser promovido e ganhar mais, mas isso não pode ser o sentido da minha vida. Se essas coisas são o sentido da vida, minha esperança não está em Deus, está nas coisas do mundo, né? Então, o amor de Deus é quando nós colocamos a nossa esperança final nele, não nas coisas deste mundo.
Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, né, Jesus anuncia o Pai, né? A missão de Jesus vem da vontade do Pai. Então, essa encarnação, Jesus que se faz carne, vive entre nós, é para anunciar o Pai. Não dá para não dá para compreender a realidade de Deus sem compreender a realidade do Pai, sem compreender a realidade de Jesus. E na realidade de Jesus, na vida dele, ele nos mostra de fato quem é o Pai, o amor do Pai. Terceiro dia, o amor e as obras. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Então, é no amor que a gente percebe que é filho de Deus, né? No amor ao próximo e na justiça, tratar as coisas corretamente na vida, é que a gente vê se é ou não filho de Deus. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Então, o amor de Deus a gente vê nisso, né? A gente vê no exemplo de Jesus. Jesus morre por nós e ele não se apega a ser Deus, se faz homem e se mantém firme até a morte. Então, da mesma forma que Jesus morreu por nós, nós devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E isso implica em ajudar o irmão nas coisas do dia a dia. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho condição, eu vejo um irmão necessitado, como eu posso dizer que está em mim o amor de Deus se eu deixo o meu irmão necessitado? Então, quando uma pessoa precisa de ajuda, eu devo ajudar. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Quarto dia, Deus é amor. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Nisto é perfeito em nós o amor. Tenhamos confiança no dia do julgamento, pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Então é nisso que nós vemos o perfeito amor, né? Jesus nos amou primeiro, né? Ele na cruz se entrega por nós primeiro. Então, da mesma forma que ele nos amou, nós devemos amar o nosso irmão. E quem não ama ao irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê, né? Então,
O mandamento de Deus o mandamento que Jesus nos deixou é amar a Deus e amar ao próximo. Eis o amor de quinto dia, fé no testemunho. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. São assim três, são assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Então, aqui estamos falando do testemunho. O que é o Espírito? É o Espírito Santo. O que é a água? É a água do batismo e a água que sai do lado de Cristo, né? Quando o soldado fura com a lança o lado de Cristo, depois dele morrer, sai água e sangue. E o sangue é o sangue da cruz. Então, Jesus, com a sua vida, né, o batismo e a água que sai do peito e o sangue da morte na cruz, ele dá testemunho de quem é o Pai. Ele dá o testemunho do amor de Deus. Então são três que dão testemunho: o Espírito que Jesus deixa para nós, depois da ressurreição em Pentecostes, a água do batismo, né, e a água que sai do peito dele, e o sangue derramado na cruz. E o sangue que também sai do peito, né? Sai sangue e água do peito quando o soldado rasga com a lança. Né? Então a água simboliza o batismo e o sangue significa a paixão. E o Espírito Santo. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhes pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Então, quando a gente vê, então aqui está falando da purificação, né? O que nasceu de Deus não peca. O que é gerado de Deus se acautela e o maligno não toca. Na vida da fé, quando a gente vai se aproximando de Deus, aos poucos Deus vai purificando o nosso coração. Não é pela nossa força que nós vencemos o maligno, mas é pela proximidade com Deus. À medida que Deus se aproxima, o nosso amor por Deus e pelo irmão cresce, nós passamos a viver uma vida santa. Vamos purificando o coração, a consciência, largando as coisas do mundo e vivendo para Deus. Então deixamos de ser pecador? Não, não deixamos de ser pecador. Por quê? Porque nós continuamos conservando a nossa fraqueza e a inclinação ao pecado. Não é pela nossa força que nós não pecamos. É pela proximidade com Deus. A força vem de Deus. Dizem que tem uma passagem que São Francisco estava com o irmão, e ele falou para o irmão que era o maior que ele, São Francisco, era o maior pecador do mundo. E o irmão falou: ah, mas isso não é verdade, não. Tem muita gente aí no mundo que peca mais que você. Aí São Francisco falou assim: é verdade, mas eu tenho que reconhecer que é verdade, mas é pela graça de Deus, pela graça que Deus me deu, que eu me mantenho, né? Não é pelas minhas próprias forças. Mas se não fosse a graça de Deus, eu seria pior que os outros. Então é isso, é pela graça de Deus, pela proximidade com Deus. Não é pelas próprias forças. Então, sexto dia, contemplação para alcançar o amor. Nós somos de novo chamados a revisar a nossa vida e ver os dons que Deus nos deu. Então, para isso, primeiro nós temos que ter em conta que o amor se deve pôr mais nas obras do que nas palavras, né? Igual Jesus falou, né? Igual São João falou, o que adianta falar que ama a Deus e ao próximo se você vê o seu irmão necessitado e não ajuda? Então, o amor há que se pôr mais nas obras que nas palavras. O amor consiste na comunicação recíproca, a saber, em dar e comunicar à pessoa que ama a pessoa amada o que tem, ou do que tem ou pode, e vice-versa, a pessoa que é amada à pessoa que ama, de maneira que, se um tem ciência, a dê ao que não tem, e do mesmo modo quanto a honras, riqueza e assim, em tudo reciprocamente um ao outro. Ou seja, o amor consiste na ajuda diária ao próximo. Ajuda na hora dos estudos, ajuda na tarefa de casa, ajuda
no conhecimento, ajuda em tudo que for possível no dia a dia, né? A vida com o próximo. É nisso que consiste o amor. É uma comunicação recíproca. Na mesma hora que eu ajudo alguém, eu mostro quem eu sou, né? Por isso, o lema de Santo Inácio, em tudo amar e servir. Então, primeiro é ter consciência dos dons pessoais que Deus me deu, né? Então, todos os dons que Deus dá para alguém, a inteligência, o conhecimento, a saúde, o talento artístico, ou seja, lá que tipo de talento que a pessoa tem, vem de Deus. O amor, a bondade, todos os dons vêm de Deus, né? Então, primeiro, ciência e gratidão por isso. Depois, consciência e gratidão pelos dons da criação, né? Tanto a criação material, os animais, os homens, as plantas, quanto a criação espiritual, né? É Deus que fez todo o mundo para que nós pudéssemos nele viver. Depois, considerar como Deus trabalha e opera na vida de cada um e sobre toda a face da terra e as coisas criadas, né? Deus, Deus não criou o mundo e deixou ele no que acontecer, aconteça, não. Deus trabalha ativamente no mundo, ainda que não seja de uma forma que seja muito ostensiva, para que todos vejam claramente. De fato, a percepção de Deus requer sensibilidade espiritual, da ação de Deus requer sensibilidade espiritual. Então, sétimo dia, né? Então, até agora foram feitas 26 semanas de oração e acaba aqui no sétimo dia, né? Mas como que é o caminho com Jesus no dia a dia? Já que essa oração, esse roteiro de oração de 26 semanas, com certeza não levou ninguém à plenitude da fé. Mas pode ter sido uma ajuda, pode ter sido uma boa ajuda, ou um bom começo para uma vida de oração. Mas como continuar a vida cristã? Então, a primeira coisa que vamos considerar é o exemplo de Atos dos Apóstolos da igreja, né, da primeira comunidade cristã, né? Eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Atos 2:42. Então, quais são os elementos dessa passagem? Os elementos são o ensino dos apóstolos, né? O ensino dos apóstolos é igual lá naquele concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, né? Decidimos o Espírito Santo em nós. Então, aquilo que está no magistério da igreja, que a igreja sempre ensinou. Nós podemos encontrar isso na Bíblia, né? O ensino dos apóstolos hoje, então nós podemos ter através da leitura da Bíblia. E aquelas partes difíceis da Bíblia também é bom ler o catecismo da Igreja Católica, que explica. E pode também se ler livros de teólogos, né? Tipo Scott Hahn. Tem bons livros que explicam passagens bíblicas. Quem quer aprender mais sobre passagens bíblicas, os livros do Scott Hahn são ótimos. A união fraterna, né, ajuda na comunidade, né? Nos primeiros na comunidade cristã tinha o auxílio fraterno aos necessitados, né? Sempre que necessitados, a gente sempre pode ajudar na igreja, tem aí vicentinos hoje em dia, tem outros grupos. Então ajuda ao próximo, não só ao próximo nas pastorais da igreja, mas ao próximo no nosso dia a dia. A gente às vezes encontra alguém que precisa de uma ajuda no dia a dia e por aí vai. Fração do pão é o culto à missa, né? Jesus disse sobre o pão, né? Este é o meu corpo, e sobre o vinho, né? Este é o meu sangue. Então, as reuniões, os cultos, hoje a missa, né? Eram conhecidas na Bíblia, eram chamadas muitas vezes de fração do pão, né? É o corpo e o sangue de Cristo. E as orações, né? A vida de oração. A vida de oração tem como objetivo levar o coração a Deus, aproximar-se dele, lembrar de Deus. Tanto das orações, a oração pode ser uma conversa com Deus, pode ser a leitura de uma passagem bíblica que vai depois alimentar a minha vida de fé, a minha conversa com Deus, né? Eu leio sobre a vida de Jesus, eu vejo como que Deus age e posso conversar sobre isso. Eu leio lá a passagem do bom samaritano e eu posso me sentir tocado a agir como bom samaritano, né? Também pode ser a oração do terço, né? O terço a gente reza entre o Pai Nosso e as 10 Marias, a gente reza mistérios da vida de Jesus, a crucificação. Pode fechar os olhos e lembrar da crucificação, a coroa de espinhos, eu posso lembrar da coroação de espinhos.
Então a oração do terço ela é baseada em passagens da vida de Jesus, né? Então, o combate da fé, né? Na carta de Efésios. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, ficai alerta à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito no qual preservai em intensa vigilância de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba pregá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Então aqui São Paulo compara a vida de fé a um combate da fé, né? Tomar a um combate no qual você tem que estar de prontidão. A prontidão que ele fala da vida de oração, né? O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, né? E o nosso inimigo tenta nos fazer cair, né? O escudo da fé, a fé nos dá o direcionamento, acreditar no Senhor, acreditar nas coisas que Ele nos propõe, no caminho do amor, no caminho do perdão, para que a gente não caia no meio do caminho ferido. A vida é uma batalha, batalha para ser vencida tem que ter disciplina, tem que ter força, tem que ter vontade. No fim das contas, é graça de Deus. Sim, é graça de Deus, mas é um combate, é uma batalha. Eu também tenho que estar de prontidão. Eu também tenho que fazer a minha parte, o meu esforço humano, né? É a história das virtudes e dos vícios, dos bons hábitos e dos maus hábitos, né? Virtudes são bons hábitos, depende da gente todo dia acordar e rezar. Olhar um horário do dia para ter de oração todo dia e fazer uma boa oração. Não digo nenhum, mas se possível, 2, 3 horários por dia. Uma leitura bíblia num momento, uma conversa com Deus em outro momento. Então, tem que fazer força para ter vida de oração. Senão, a gente não vence essa batalha, não. Então, orar em toda circunstância, diz aqui, né? Pelo Espírito, e preservar, perseverai em intensa vigília, né? Então, tem que perseverar na vigília, na oração. Tem que orar em toda circunstância. Por nós mesmos, nós não aguentamos, não. Tem que levar o coração a Deus, trazer Deus à nossa memória e levar nosso coração até Ele para que Ele nos purifique e nos dê força. Em Medjugorje, né, na aparição de Medjugorje, Nossa Senhora propõe 5 conselhos para vencer a batalha espiritual que ela chama de 5 pedrinhas. Oração diária do Rosário, né? Então, como eu falei, o Rosário é baseado nos mistérios da vida de Jesus, paixão, nascimento, apresentação no templo, batismo de Jesus. Então, quando eu estou rezando o Rosário, durante o Pai Nosso e as 10 Ave Marias, eu vou lembrando dessas passagens bíblicas, ou seja, lembrando do que Jesus fez por mim. Isso alimenta o meu dia. A segunda pedrinha é o jejum, né? O jejum é a oração do corpo. É quando eu me abstenho, eu vou de comer, mas não me abster totalmente da comida, mas ter uma alimentação mais simples, em menos quantidade, mas suficiente para não passar fome, mas uma alimentação mais simples, eu deixo de lado coisas mais gostosas, tipo carne, doce, e às vezes uma coisa que eu posso gostar, às vezes tomo um café sem açúcar também, né? Então, dias de jejum são dias no qual eu me lembro de que as coisas boas desse mundo que Deus fez,
Não tem nada a ver, não tem nada de errado em comer uma comida gostosa, mas as coisas boas desse mundo passam. Então o jejum é a oração do corpo. É quando, pela privação de um alimento gostoso, comer em menos quantidade, comer uma comida mais simples, eu me lembro, eu me lembro de que eu sou só um ser humano, pequeno, mortal, e que esse mundo vai passar, e as coisas boas dele também passam, e não são elas a razão da minha vida. Então o jejum é uma espécie de oração do corpo. O jejum às sextas-feiras de carne, a igreja pede para todo católico. Terceira pedrinha, leitura e meditação da Bíblia, né? Pequenos trechos diários. Um pequeno trecho diário de meditação. E às quintas-feiras, Mateus 6, 24 ao 34 são os lírios do campo, né? É deixar tudo nas mãos de Deus. Essa que é a passagem dos lírios do campo. Isso me ajuda a ficar mais calmo, tranquilo e a confiar no Senhor. A quarta pedrinha é a confissão mensal, mas se uma pessoa tem... A confissão é um sacramento, ela dá o perdão, ela restaura a graça de Deus na alma. Então ela dá força para enfrentar as batalhas do dia. Então Nossa Senhora pede confissão mensal, mas se eu tenho um vício, eu acho que a confissão pode ser até semanal, para quem estiver lutando contra um vício, né? A igreja pede pelo menos uma vez no ano pela Páscoa, mas enfim. Nossa Senhora pede que seja pelo menos mensal. Eu acho que é bom que seja mensal ou semanal, se a pessoa estiver tentando largar qualquer vício. Para sempre lembrar que as coisas desse mundo não são a coisa mais importante da vida. E a quinta pedrinha é a Eucaristia, que é o nosso culto, né? A Eucaristia é a missa, é o culto. Aos domingos é obrigatório, mas se eu entendo que a missa me dá força, que a missa alimenta, Jesus dizia, né? Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, se eu entendo isso, eu não preciso ir só no domingo, eu posso ir com a frequência que eu puder, o mais frequente possível. Vai alimentar, vai me dar forças mesmo na alma. É uma coisa que a gente pode falar assim, mas só quem experimenta durante um tempo é que percebe. Porque também tem uma coisa, né? Uma missa só, Deus não dá toda a graça numa única missa para a pessoa, não. Toda missa tem um valor maior que qualquer oração que eu possa fazer. Mais do que eu ficar o dia inteiro rezando. Mas Deus não dá toda a graça numa missa, Ele vai dando as graças aos poucos. Por quê? Por isso eu tenho que ir sempre na missa. Por quê? Porque o que Deus quer é a fidelidade. Não é que a pessoa vá uma vez e Ele dá toda a graça, mas que ela vá constantemente buscar a graça. Ou seja, é a fidelidade da caminhada diária. Então, quanto mais fiel eu sou, mais Deus vai dando graça. A graça de Deus ela se dá ela se dá não de uma forma assim, ainda que o valor da missa seja infinito, ele não dá toda a graça de uma vez, ele dá pela fidelidade. A mesma coisa com a oração. Eu faço uma excelente oração, todo arrependido, mas a graça vem com a oração diária. Deus não dá toda a graça daquela oração de uma vez só, não. Ele dá a graça de acordo com a fidelidade da pessoa. Oração diária, confissão, missa, leitura da Bíblia, jejum, oração diária do rosário, tudo isso é de acordo com a fidelidade, né? Então, oração do rosário diária, a primeira pedrinha, jejum às quartas e sextas, leitura da Bíblia e meditação, pequenos trechos, né, da Bíblia, confissão e participação na missa. São as 5 pedrinhas. Igual Davi pegou 5 pedrinhas, colocou numa funda e derrotou o gigante Golias com essas 5 pedrinhas, né? Isso é uma analogia a essa passagem.